Minha palavra hoje é andando no poder do Espírito Santo. Diga, andando no poder do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16. Eu lembro uma vez, e talvez isso vai te ajudar a entender o que eu quero te falar. Muitos anos atrás, Sinorá me falou uma coisa, é um jeito dela ver as coisas. Ela sempre foi muito apaixonada pelo Espírito Santo, sempre foi, desde que eu a conheci, desde jovem, ela era muito apaixonada pelo Espírito Santo. E aí eu lembro, né, de vida de oração, uma vez, muitos anos, ela disse assim: olha, ainda que eu não tenha toda a força do Espírito Santo, mas se eu começar a fazer algo para Deus na minha carne, com meu esforço, Deus vai olhar e Ele vai transformar isso em poder espiritual. E eu aprendi muito com isso. Então, se eu ainda não tenho todo o avivamento que eu gostaria de ter do Espírito Santo, mas se eu começar a glorificá-lo, se eu começar a me esforçar para fazer aquilo que eu posso fazer, Deus fará aquilo que eu nem imagino que Ele vai fazer. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Repita bem forte: andai no Espírito. Mais uma vez, andai no Espírito. Diga assim: jamais. Faz assim com a mão: jamais. Mais uma vez: jamais. Falei uma coisa para Sinorá. Nós viajamos muito pouco juntos. Ela viaja para um lado, eu viajo para o outro, por causa daquilo que nós temos que fazer, ou como trabalhamos, ela com encontro, eu com conferência. Mas ontem, esse final de semana, nós estávamos juntos, né, no mesmo lugar, na mesma cidade. Ela estava lá em Sapiranga com a mãe dela desde quarta, eu cheguei na sexta para a conferência. Então ela foi, né, participar da conferência, foi me ouvir na conferência na sexta-feira à noite. Preguei na sexta-noite, sábado, de manhã, de tarde, e um pedaço do começo da noite. E aí eu falei: amor, você viu uma coisa? Mas bem humildemente, eu estava bem humilde quando eu falei para ela. Eu falei: amor, você viu uma coisa? Ela sabe, porque Deus sabe como eu também estava bem humilde, de verdade. Eu disse para ela: amor, você viu como eu prego bem fora de Curitiba? Eu tenho uma alegria, irmãos, eu recebo tanto convite para pregar fora, irmão. Né? Assim, eu vou te falar isso bem humilde mesmo. Eu vou pregar quarta-noite em Campo Grande, quinta, durante todo o dia eu prego em Araçatuba, viajo para cá, sexta-feira passo em Curitiba e já vou pregar em Blumenau, porque Deus me tem dado graça para pregar fora. Deus me tem dado, eu conto história, as pessoas riam, eu faço gesto, e é legal, né, amor? Eu sei que é. Se Deus não me usasse para pregar fora, as pessoas não me convidariam, irmãos. E eu disse: Deus, deixe-me dar o melhor de mim para o meu povo. Deixa-me dar o melhor de mim para o meu povo. E não para as pessoas que são de fora. Eu quero dar o melhor, mas o melhor do melhor eu quero dar para o meu rebanho. Para vocês. E aí eu fui ver a Sinorá falar ontem à noite, que eu também não vejo ela pregar, nem aqui nem fora. Eu quase não ouço a Sinorá pregar. Raramente eu ouço. E ela pregou ontem à noite. Sobre aquela palavra, o primeiro amor. Jesus, eu queria converter de novo. Que mulher abençoada. Que mulher abençoada. Eu falei: meu Deus, essa pastora, eu tenho um caso com ela faz tempo, 33 anos, é minha esposa, que mulher abençoada. Ela fala, irmão, é impressionante. Ela fala com uma firmeza. Eu falei: que bênção. Eu sei que assim que ela prega na igreja também, assim como ela prega lá fora, ela prega aqui também. E esse é o meu desejo, né, é de dar a vocês o melhor que eu posso, né, para que
o nome de Deus seja glorificado. Então eu pedi para vocês, né, eu estava lendo o texto, né, porém andai em espírito, e é assim que eu prego lá fora, né? Diga assim: jamais, 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 jamais satisfareis a concupiscência da carne. Diga assim: carne. E pergunte para mim: o que é carne, pastor? O que é carne, pastor? O que é carne, pastor? O que é carne? Não é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Quando a Bíblia fala de carne, ela não quer traduzir a nossa carne. Não é quando a Bíblia diz que é pecado andar na carne, não é você ter carne demais. Ou assim, porque uma tradução, né, de pecado na carne seria quem é muito, então tem muito pecado. E quem é menos, tem menos pecado. Eu teria bem pouquinho pecado. O Gilzinho quase só o pecado original, porque nem outro ele teria. Mas não é isso que a Bíblia fala. Essa carne aí não é essa carne aqui. Diga: não é essa carne aqui. Não é essa carne que a Bíblia está falando. Mas essa carne, ela representa a vontade do homem, a vontade natural do ser humano. O que é isso aqui? Vamos fazer um acerto, eu estou falando com você, como se fosse só eu e você. O que é isso aqui? É um limão. Isso aqui é um limão. Quem gosta de limão? Quem gostaria de chupar esse limão agora? Mas você não gosta de limão? É que eu sei que você está pensando em outra coisa. Você não está pensando nesse limão, você está pensando nesse limão transformado. Esse limão eu vou usar como exemplo da carne do homem natural. O homem natural, como ele nasce, como ele cresce, esse homem natural sem Deus. Esse limão é natural, ele é desse jeito. E não é muito legal. Por quê? Porque ele é azedo. Você conhece alguém azedo? Você já viu alguém azedo? Naturalmente o homem é azedo. O homem natural é assim, né? No jeito natural dele ser é dessa maneira. Então a carne, ela representa esse homem natural. É a vontade humana, é como o homem se apresenta. Não existe, eu sei, que isso não aconteceu com você, porque não aconteceu comigo. Ninguém precisou me ensinar a mentir, eu aprendi sozinho. Não existe uma escola que seus pais te colocam seus filhos para eles aprenderem a mentir. Não. Quando a gente vê a criança está mentindo. Porque isso faz parte da natureza do ser humano. Não existe uma escola para as pessoas aprenderem a ser ruins. Mas o bichinho tem 2, 3 aninhos e ele já põe as garrinhas para fora. Quem já conheceu alguma criança ruinzinha, assim, ruinzinha, desde ruinzinha? Da onde você aprendeu, criança? Aí o pai diz: com a tua mãe. Aí a mãe diz: não, com teu pai. Mas ninguém ensinou, ela já vem daquele jeito. A carne é o jeito natural do homem ser, do jeito que eu sou. Tem coisas que fazem parte da nossa natureza, a gente vem desse jeito. Você não precisa ficar ensinando para uma criança e dizendo: filhinho, você tem que dizer com 2 aninhos que esse brinquedo é seu, é seu, é seu. Repita, diga: é meu, é meu, é meu. Tem que ensinar isso? Não. Com 2 aninhos a criança: é meu, é meu, é meu. Porque isso faz parte da natureza da criança. E depois nós vamos ler, à medida que ela vai crescendo, vai aparecendo alguns outros trabalhos manifestados que a Bíblia chama de obras da carne. Por exemplo, o seu temperamento, seus sentimentos.
Eu nasci com temperamento, que eu sou melancólico. Melancólico é aquela pessoa, né, assim, melancólico é sentimental. Se está garoando, ela já tem vontade de chorar. Está garoando. Sentimental, qualquer coisa. Se o açucareiro não está cheio, já é uma ofensa. Olha o que estão fazendo comigo, gente. Eu cheguei de viagem, foi domingo passado, eu não sei, eu sei que cheguei um dia desse em casa, mas ainda bem que mudou, senão teria sido uma tragédia. Eu viajei cedo, eu acho que eu vim de Porto, eu sei que eu cheguei 7 horas no aeroporto, e aí eu criei todo o meu mundo. Falei, minha esposa, que me ama tanto, eu sei que ela acordou cedo, está me esperando. E ela já fez aquele café. Passei na padaria, comprei pão fresquinho. Já sentia, né, que cheguei na porta com a mala, com o pão, senti o cheiro do café. Abri a porta. E o que você acha que eu encontrei? Na verdade, eu não encontrei aquele dia. Naquele dia só. Ela disse, amor, eu acordei, mas aí eu só fui dormir um pouquinho e eu descuidei. Eu não fiz café para você. Falei, meu Deus, que coisa triste. Um homem que trabalha tanto, madruga para trazer o pão para casa, e tem uma esposa que não lhe valoriza. Eu era desse jeito. Esse é o limãozinho azedo, é o temperamentinho azedo. Esse é o melancólico. Conhece alguém assim? O sanguíneo. Aquela pessoa que fala até pelos cotovelos, não para de falar. Não para de falar, fala o tempo todo. Chega na festa e fala bobagem depois da conta, né? Mas ele está falando o tempo todo, aquela pessoa que você não aguenta mais. Sanguíneo. Toma decisões assim, sem pensar. Chega em casa feliz, esposa, comprei um carro novo, financiado em 70 vezes, vão pagar R$800. Elas, o quê? Eu já fiz. É o sanguíneo, é o limãozinho barulhento. Tem gente que é assim. Faz, depois pensa. E tem o colérico. Aquela pessoa precisando nascer com ferradura. Pá, é coisa para um lado e coisa para o outro. Já nasceu desse jeito. Conhece alguém assim? Ela é assim, ela fala, eu nasci desse jeito mesmo, e comigo é assim. Meu Deus, um casamento, um colérico com uma melancólica, uma desgraça completa. E o pior que boa parte dos melancólicos casam com coléricos. Pior que é desse jeito. Não sei por que se atrai as coisas, mas é assim. Aí tem aquele fleumático, parece que nasceu parado. Nada move o animal. A janta está pronta, vai tomar banho? Já vou. 3 horas depois, o bicho está na mesma sujeira, não saiu do lugar. É o fleumático, nasceu assim, é o limãozinho parado. Esse é o homem natural, é assim que nós somos, é a natureza do homem natural. Agora, a Bíblia fala, algumas, de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Vamos rapidamente olhar alguns aspectos, só vou mencionar, essa obra da carne, ela é manifesta, ou seja, ela aparece. Quando nós falamos de manifestação, nós falamos de aparecer. Se a obra da carne aparece, também a obra do Espírito certamente vai aparecer. A obra da carne, elas são manifestas e são estas. Primeira é prostituição. A impureza, a lascívia, toda essa coisa na área moral. A carne, sempre a vontade humana, sempre vai ser encaminhada para essas coisas. Querido, o homem natural, para ele é natural essa imoralidade toda, ser chamado a atenção para essas coisas. Eu comentei que eu viajei esses dias
né? E se você vai para o Nordeste, você já foi, você vai ver isso no Norte do Brasil. Também você vê demais isso, essa prostituição horrível, chamada de prostituição infantil. Eu viajei com um homem, ele sentou do meu lado, ele deve ter aparentemente uns 60 anos, e ele estava ao lado, né, de uma jovenzinha, aproximadamente de 15 anos, que quando embarcaram eu imaginei que era sua neta. Mas no decorrer da viagem, algumas atitudes não é do relacionamento de um vô com uma neta. Eu disse, Deus, que coisa nojenta. Como pode um homem, no seu estado natural, ser tão deplorável? Uma coisa nojenta. Ser tão azedo nessa coisa de prostituição, de impureza. Isso é do homem natural, né? O homem que se move segundo a carne, ele é dirigido pela sua vontade, esta é a vontade do ser humano. Próximo, vou passar rápido. A idolatria, diga assim, idolatria. Queridos, idolatria não tem mais a ver, né, nesse contexto de santos da Igreja Católica, nem os santos do candomblé, daquelas coisas. A idolatria agora está moderna, a idolatria é diferente agora. O ser humano, né, ele está idolatrando a si mesmo. Essa coisa, entenda a minha palavra, mas parte dessa coisa do self é uma auto-idolatria. É a gente produzindo a gente mesmo e falando, olha como eu estou bonito. Há muita idolatria, né, de pessoas, de artistas, de jogadores de futebol, mas para sua surpresa, né, há uma idolatria horrível no meio evangélico, né, idolatria de homens, de pregadores, idolatria de cantores, uma verdadeira idolatria, onde o homem é colocado no centro mais importante do que Deus. Isso é obra da carne, isso é coisa da vontade humana. Feitiçaria, a feitiçaria é algo horrível, vocês conhecem. Seja num país como o Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, Japão, esses lugares, a feitiçaria é terrível. E mais terrível ainda é a feitiçaria evangélica. Crente orando para destruir outro crente. Feitiçaria entre pastores, fazendo trabalho, né, evangélico, jogando sal na porta do outro para a igreja dele não prosperar. Isso é horrível, é feitiçaria. Inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, próximo. As invejas, bebedices. Eu conversei com uma família tão querida na festa da região da Idaí, na quarta-feira. E eu fiquei maravilhado, porque às vezes eu vejo vocês, e eu não sei, gosto muito de fazer supervisão de célula, me assentar com as pessoas para ouvir essas histórias. Eu vi uma história tão linda, e tem tantas destas no meio da igreja, de uma irmã que converteu agora há pouco tempo. E ela bebia muitos anos bebendo. Mas houve um dia que convidaram ela para ir na célula. E quando ela chegou, alguma coisa começou a acontecer. Né? Uma mulher fumando, bebendo. Depois ela foi no encontro, ela disse, não sabia como era, mas eu achei engraçado ela contando. Né? Eu vou, mas o meu cigarro vai comigo. E ela disse, eu vou dar um jeito de pitar naquele lugar. Eu vou fumar lá, não sei como é, mas eu vou levar, não fico sem ele. E aí ela levou o cigarro, levou a carteira. E chegou lá e o negócio não estava dando certo, e cada vez aquela marcação cerrada, e não dá jeito. E aí chegou, acho que foi sábado à noite, me parece que foi sábado à noite. Ela não aguentou mais, disse, não tem mais jeito, eu vou largar essa coisa. Deu o cigarro para sinorar, ela disse. Eu falei, aí o que ela fez? Ela falou, não sei. Eu falei, mas ela não fumou. Mas nunca mais fumou, nunca mais bebeu, né? Porque agora é uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 18, 1, 2, 3, vamos lá. Se, porém,
Dá um aplauso para você mesmo, foi muito bom. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Essa pessoa que eu estou falando está por aqui agora à noite? Não sei, está por aí, irmã, você está por aí? Ô, irmã, fica de pé você, irmã, você teu marido, dá um aplauso a Jesus. Ô, povo querido esse, que povo abençoado. Glorifica Jesus, porque Ele transforma a vida das pessoas. Olha que casal bonito, olha só. Transformado pelo poder de Jesus. Deus abençoe vocês. Então essas são as obras da carne. Coisas semelhantes a estas, contra os quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Então isso é obra natural, a obra da carne, mas nós não queremos andar na carne, nós queremos andar no Espírito. Andai no Espírito. Zé Luiz, vamos lá. Eu sempre achei que o Zé Luiz tem um perfil para trabalhar no programa da Ana Maria Braga. Eu acho que assim é o perfil dele, ele vai me ajudar. Isso aqui é o homem natural na sua vontade, o limão azedo, que não dá para aproveitar para muita coisa. Porém, quando o homem encontra Jesus e ele se arrepende dos seus pecados, e ele nasce de novo, é cortada esta relação com a velha natureza, ele rompe esse estado natural, e ele nasce de novo, ele é uma nova criatura, então algo vai acontecer na vida dele. Andai em espírito, diz a palavra de Deus. Repita, diga andar em espírito. Andar em espírito. Se andar na carne, é andar na sua própria vontade. Se a carne te liga a esse mundo, a esta realidade, o espírito te liga a Deus. Diga ligado a Deus. Andar no Espírito significa andar em amor. Efésios 5, verso de número 2. Andai em amor, ou seja, andar significa o caminho que a gente escolhe. É o estilo de vida que nós escolhemos. Aquilo que é uma opção. Não quero mais andar pelos meus pensamentos e minha vontade. Agora eu quero andar no Espírito. Então aquilo que era amargo começa a passar por uma transformação. Queridos, eu tenho, no caminho que você escolhe andar, as pessoas que andam nesse caminho, elas também estão buscando as mesmas coisas, o mesmo destino que você. E ontem foi tão lindo, eu queria trazer esse pé de moleque para vocês, mas estava muito difícil para mim. Essa fábrica fica a mais de 70 quilômetros da onde eu estava, e eu não tinha como ir até lá. E eu liguei para um discípulo em Porto Alegre só para perguntar para ele aonde que eu achava isso. E ele disse: Odilon, deixa que eu vejo para você. E menos de 15 minutos depois ele me ligou, ele disse: só me dá o endereço de onde você está, que daí a pouquinho nós vamos chegar aí. Pouco mais de uma hora ele chegou e ele disse: Odilon, eu vi que você queria muito esse pé de moleque para dar para a igreja, e a nossa igreja está dando para a sua igreja. Foram eles que doaram, a igreja Seara lá de Cachoeirinha que mandou para vocês. Esse caminho em amor, queridos, é tão lindo, não é verdade? Quando você ama uns aos outros. Esse andar no Espírito deixa de ser amargo e ele passa a ser doce. Será que está doce? Vamos ver. Você achou que está? Está o quê? A cara que eu fiz estava azedo. Põe um pouquinho mais de açúcar. Tem gente que é um pouquinho azeda ainda. Precisa colocar um pouquinho mais de açúcar. E o Espírito Santo quer fazer isso na sua vida. Adoçar um pouquinho mais a sua vida. Pessoas que andam no Espírito se tornam pessoas doces. Vai saindo o amargor da vida, vai entrando a doçura. Não viva como um limão, né? Decida viver como uma limonada do Zé Luiz. Quem anda em Espírito anda por fé, 2 Coríntios 5, 7. Quem anda em Espírito anda na luz, não há nada escondido. Tem o coração de vidro, Efésios 5, 8.
Quem anda em espírito anda na verdade, só fala a verdade. Quem anda em espírito não retribui o mal com o mal, mas retribui o mal com o bem. Quem anda em espírito vai andar em Romanos capítulo 8, e vamos ficar de pé para ler esse texto. Romanos capítulo de número 8. Vou te falar uma coisa, irmão, quando a obra do Espírito Santo, o tempo passa tão rápido, não é verdade? Quando vê Romanos capítulo 8, a partir do verso 5, olha para esse texto, está escrito assim: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Próximo. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é? A inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Por último, Filipenses 1, verso de número 21. Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo. Repita, por favor, para mim, o viver é Cristo. Mas agora diga isso com um sorriso, com alegria. Para mim, o viver é Cristo. Mais uma vez, para mim, o viver é Cristo. Se nós andamos no Espírito, a nossa vida está em Cristo. E nós refletimos a vida de Cristo. As coisas da carne não chamarão sua atenção. Nada deste mundo chamará a sua atenção. Você viverá para Deus. Você viverá para Deus. Eu tenho que terminar agora. E eu queria somente orar e fazer algo no final. Eu gostaria que você, todos vocês, que querem mesmo viver para Cristo, eu sei que vai ficar tão cheio aqui na frente, mas eu quero terminar um pouquinho parecido com o que nós começamos. Deus, eu não quero mais viver na carne, eu não quero. Eu quero viver no Espírito, Deus, eu quero. Senhor, eu desejo, esse é o desejo do meu coração, Deus. Eu desejo do meu coração.